Também vou falar sobre saúde, seguindo a temática. Mas, infelizmente, falar de algo que há 2 anos eu venho cobrando, reivindicando, aqui nessa tribuna, também a CESA diretamente, que é a reabertura do nosso Hospital Municipal de Ponta Grossa. Agora, em abril, fez 2 anos que ele foi fechado. Fechado com a justificativa de que não era competência do município cuidar de um hospital, e sim da CESA. Que a CESA e o governo do estado é que tinham competência para isso. E aí, há 2 anos, o que já era ruim, a saúde de Ponta Grossa e dos Campos Gerais, que já não estava bem, foi piorando gradativamente, porque com o fechamento desse hospital, os outros hospitais da cidade ficaram superlotados desde então, os nossos pacientes têm que sair de Ponta Grossa para serem internados, por exemplo, em Campo Largo, ou até na própria região dos Campos Gerais, em municípios menores como Castro. E a população vai sofrendo com toda essa questão. E aí eu venho, então, hoje, já que agora a competência é da CESA, é do governo estadual, reivindicar mais uma vez e de forma imediata que o nosso hospital, que hoje está lá com grande parte dele parado, precisando de reforma urgente, que ele volte a atender, como foi prometido um hospital dia. Mas até agora isso não aconteceu. Está funcionando de um ladinho lá um ambulatório, administrado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mas o hospital, que era a porta aberta para a população, infelizmente hoje já não existe mais. Inclusive, nós temos recursos lá para fazer a reforma do telhado, que era o que precisava ser feito para que não chovesse dentro do hospital e ele continuasse atendendo a nossa população. Também há mais de 2 anos foi fechado o nosso pronto atendimento infantil, lá no MAI. As nossas crianças que tinham portas abertas também para serem atendidas pelo Hospitalzinho da Criança, que hoje também não é mais do município, foi doado para o estado, e a porta das nossas crianças foi fechada. E com isso, o que acontece? As UPAs de Ponta Grossa estão superlotadas. Não bastasse a gente ter passado pela Covid, não é? Que piorou também a situação da saúde. Nós fomos fechando portas importantes, mesmo tendo visto que a Covid, né, que lá na Covid a gente precisava de leitos. Nós vimos inúmeras situações de pacientes que perderam suas vidas porque não receberam o atendimento, um leito tão necessário. Mas lá em Ponta Grossa, 60 leitos foram fechados pós-pandemia. E agora com a dengue, inclusive, está pior. Até tenda fora das UPAs tiveram que ser instaladas. Falando em dengue, não tem vacina em Ponta Grossa, não tem Fumacê, a cidade está em estado de calamidade pública e também foi esquecida nesse momento. E aí agora, eu tenho visto uns burburinhos, uma falação de uns politiqueiros que fazem parte desse grupo e dessa gestão que arrebentou com a saúde de Ponta Grossa, mas que agora romperam, brigaram, falando, claro, nas portas das eleições, né? Lembraram do tema saúde, falando sobre o pronto-socorro e sobre o nosso atendimento das crianças do pai. Mas eu pergunto aonde que eles estavam nesse período, nesses 2 anos que o pronto-socorro foi fechado, nesses 2 anos e pouco que o pai foi fechado das crianças. Onde é que eles estavam? Estavam em silêncio, quietinhos, porque eles são os responsáveis por isso também. Eles, porque, inclusive, a própria secretária de saúde do município era indicada deles.
Então, eles... Deputada Mabel, um minuto para concluir. Presidente, passo para o horário Pois não. da liderança. Então, esses mesmos que agora ressurgem falando sobre o caos da saúde, são os mesmos que se omitiram, que silenciaram quando tudo isso foi fechado. Aliás, um deles falou que a prefeita, na época, estava sendo muito corajosa em fazer tudo isso. Coragem? Coragem de fechar um hospital? Coragem de fechar um pronto atendimento infantil? Agora as nossas crianças lá em Ponta Grossa têm que ir num centro de saúde da criança, que aliás não tem nem pediatra atendendo, um centro da criança que não tem pediatra. Esses dias mesmo, as nossas crianças estavam lá dormindo à noite na calçada, deputado Tercílio, porque não tinha espaço nesse centro de atendimento à criança. Passando horas e mais horas, esperando por atendimento. E aí, entre esses casos, quando chegava no médico, ele dizia que não era caso dali, que era mais grave, tinha que ir para uma UPA. Daí a mãe e o pai têm que pegar a criança e ainda levar na outra UPA, que também está lotada. Enfim, um descaso total, mas agora os Pinóquios de plantão, aqueles mentirosos da política paranaense, que a gente conhece há muito tempo, acordaram e estão dizendo que vão fazer isso, vão fazer aquilo e que foram contra. Não foram contra, ficaram em silêncio. Tão em silêncio ficaram que, inclusive, um deles foi convocado para uma CPI da saúde na Câmara Municipal de Ponta Grossa para falar justamente sobre esse hospital municipal. E o que ele fez? Conseguiu um habeas corpus para não ir falar para os vereadores. Medroso, fujão. Mas agora parece que ele lembrou. Por quê? Porque, infelizmente, a saúde de Ponta Grossa é um caos. Deputada Mabel, permite uma parte? Permito, deputado Tercílio. Deputada Mabel, nós temos hoje que cerca de 75% da população ela depende do SUS. Nós temos aí talvez 25% ou menos das pessoas que têm plano complementar ou conseguem pagar serviço de saúde. O serviço de saúde, acho que Vossa Excelência sabe disso, no plano complementar, quem tem criança até adolescente de 0 a 18 anos, se paga pouquinho, R$150, R$100, R$200 do plano. Se a pessoa no plano tiver mais de 49 anos, vai para R$1.000, R$1.500, R$2.000. E a mesma coisa no SUS, deputado. No caso de criança, Vossa Excelência está falando isso, para atender criança é barato, porque o que dá, que gasta muito dinheiro, é alta complexidade, é de média e alta complexidade. É o paciente que está na UTI, é o politraumatizado, é o paciente que tem doença crônica. A criança, para você ter um serviço ou mais serviços, geralmente são consultas. As crianças são poucas que precisam de cirurgias, que precisam de internação prolongada. Elas precisam, sim, ser atendidas, ter consulta, ter um serviço que atenda um ou mais serviços. Então, me parece que a questão não é dinheiro, é questão de gestão. Porque para atender criança, não é a parte mais pesada, mais cara dentro de qualquer sistema. E eu falei do plano para citar como exemplo. O plano cobre baratinho para quem tem filho pequeno, até 18 anos, mas um absurdo para aqueles que têm mais de 49 anos, de 50 anos para cima. Então, a mesma coisa no SUS. Criança precisa, sempre tem febre, tem infecção de garganta, de ouvido, diarreia, às vezes pneumonia, uma internação é pequena, poucos procedimentos de alta complexidade. Então, é o seguinte, é uma questão de gestão. Obrigado.
De fato, deputado Tercílio, eu agradeço sua intervenção, muito bem feita, porque, de fato, é falta de gestão, é falta de prioridade na gestão. E lá esse pessoal que está há 12 anos, praticamente, em Ponta Grossa, fazendo a gestão, eles não têm a saúde como prioridade. Tanto é que, por exemplo, o Marcelo Rangel, quando entrou na Prefeitura de Ponta Grossa, o antigo prefeito Vosgrau tinha conseguido uma segunda UPA, na época nós só tínhamos uma, tinha conseguido uma segunda UPA que ia ficar no Jardim Carvalho. Ele entrou na Prefeitura, ele devolveu a UPA para o Ministério da Saúde, porque dizia que não comportava uma segunda UPA em Ponta Grossa. Vejam o absurdo. Agora a prefeita fecha o hospital, fecha atendimento infantil das crianças. Agora a gente tem que pedir, por favor, na central de leitos, quando a gente precisa de uma vaga para criança, para entrar no nosso hospital da criança, que antes tinha as portas abertas. Então, hoje eu venho cobrar aqui a CESA mais uma vez, porque agora o pepino, segundo esse grupo gestor lá de Ponta Grossa, é da CESA. Então, se é da CESA, vamos cobrar do secretário Beto Preto a reabertura do pronto-socorro municipal, o Hospital Amadeu Pupi, como hospital dia, como foi prometido. Mas que isso não fique, por favor, na porta da eleição, o anúncio, como a gente já viu outras vezes acontecer, porque em 2020 foi a mesma coisa. Prometeram esse hospital em 2020, que iam reabrir, não reabriram até agora. 2 anos fez agora em abril. Então, quero pedir ao secretário que imediatamente faça o que precisa fazer para reabrir o nosso hospital municipal em Ponta Grossa. Uma cidade do tamanho de Ponta Grossa, que praticamente recebe pacientes da região inteira, recebe do Estado, evidentemente, mas lota ali com o pessoal da região, e que, aliás, foi afetado, o pessoal da região sofreu com o fechamento do Hospital Municipal de Ponta Grossa. Nós precisamos que ele seja reaberto para que a população seja atendida lá, para que as UPAs se esvaziem um pouco e que lá nas unidades de saúde a gestão faça o que tem que fazer, que é ter médico atendendo, dando remédio, que às vezes nem remédio, nem dipirona às vezes tem para dar para as crianças lá em Ponta Grossa. Então fica aqui minha cobrança, pronto-socorro, pai do hospitalzinho da criança, precisamos com urgência. E chega dos mentirosos, dos Pinóquios de plantão, ficarem nessa falação sobre a saúde. Porque nesse tempo em que estavam dentro do governo, se calaram, se acovardaram para falar sobre saúde. Não venham agora mentir para o povo lá de Ponta Grossa.